Como é bom estarmos aqui, nos encontrando mais uma vez, juntos cantarmos louvores ao nosso Deus, juntos orarmos pelas nossas famílias, juntos clamarmos pela nossa nação, com fé, como povo que se chama pelo nome dEle, que se humilha, que ora, que se arrepende dos seus maus caminhos, que busca a face dEle, que recebe a cura. Eu creio que o nosso Deus tem grandes coisas maravilhosas para derramar sobre nós. Essa noite é única na nossa vida, é uma noite especial. Por isso eu convido você a reunir a sua família e juntos nós vamos prestar culto ao Deus vivo, ao Deus Altíssimo, ao Deus poderoso. A palavra dele nos diz: entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. Vamos então orar com ações de graças, entrar na presença dele como a Bíblia nos ensina. Ah, Pai, apesar dos nossos dias serem maus, Tu és bom, Senhor. Apesar das nossas lutas serem tantas, Tu nos garante a vitória, Senhor. Apesar das nossas dores, o Senhor tem bálsamo para derramar sobre nós. Oh Deus, nós temos muito que te agradecer, muito mesmo, Senhor, muito mesmo, Senhor. Por isso recebe a gratidão de todos nós. Nós estamos aqui por Ti, nós cantamos para Ti e nós vivemos para a glória do Teu nome. Estamos em culto ao Senhor, para a Tua glória e louvor. Em nome de Jesus, amém. Cante comigo. Te agradeço, meu Senhor. Vamos de pé, os que estão presentes aqui. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Mais uma vez. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te
uma vez. Por tudo o que tens feito, Deus vai fazer mais. Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Então agradeça a Ele, diga: te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Te agradeço, te agradeço. Amém. A Bíblia diz que a gente deve agradecer por tudo. Não é fácil não, né, gente? Em tudo dai graças. Às vezes é muito difícil. Ainda mais quando a gente fala assim, né, de coisas de casa, dos relacionamentos mais íntimos, daquele arranhadinho, não é, que deu ali, e aí você precisa seguir em frente com aquele machucadinho, até que tudo se resolva, até que tudo se acalme, até que o perdão chegue, e você tem que falar: ah, Senhor, obrigada, muito obrigado, Senhor. E não é de boca para fora não, tem que ser de verdade, tem que ser de verdade. E aí, quando a gente faz uma prática de louvor ao Senhor dentro das nossas casas, fica mais fácil. Já experimentou louvar o Senhor lá na sua casa? Aí na sua casa, nos quartos, na sala, na cozinha, enquanto lava a louça? Louvar o Senhor. Minha casa será uma casa de bênção todos os dias, Senhor, por toda a eternidade. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Todos verão, Senhor, tua glória. Minha casa será reconhecida para a glória do Senhor, como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Eu clamo, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Clame aí também você. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Ah, Senhor, nesse mês de maio nós estamos concentrando aqui essa programação voltada para as famílias. O ano todo o Senhor nos abençoa, o ano todo o Senhor nos sustenta.
Senhor, fala com a nossa casa, fala com cada um de nós. Transforma-nos, Senhor, melhora o nosso coração, a nossa ação, melhora a nossa harmonia, Pai. Minha casa será reconhecida. Eu creio, você crê? Como um lugar de milagres e oração. Fale isso pela fé. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Então peça para Ele: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Eu preciso mais de Deus. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem. Você sabe de qual é essa música? Então cante bem baixinho agora. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, os quartos, a sala, a cozinha, Jesus. Faça do meu coração sua casa todo dia. Eu preciso, Deus, esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Ah, Senhor, nós não sabemos mais viver sem o Senhor. Tu és a nossa fortaleza. Obrigada, Pai. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Nós vamos receber a palavra do Senhor através da nossa ministra de missões, Priscila. Que o seu coração esteja tão preparado como está o meu aqui, o nosso aqui. Que essa palavra glorifique o nome do Senhor e que as nossas vidas sejam mais uma vez edificadas. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Como é bom rever alguns dos nossos irmãos aqui na nossa igreja. A gente ficou durante um bom tempo com esse templo vazio e a gente teve que dar um jeito, né? Porque falar, cantar, a gente canta para o Senhor, né, Flávia? Mas sem a igreja foi uma coisa muito diferente para nós. E como é bom rever irmãos tão queridos aqui. E nós vamos então, nessa noite, refletir um pouco sobre a família. E nós vamos refletir também um pouquinho sobre aquilo que nós cantamos aqui, o Deus que restaura lares. Nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da restauração do Senhor para cada família. E por isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 50, o último capítulo de Gênesis. Gênesis, capítulo 50, e nós leremos os versos 15 a 21. Gênesis, capítulo 50, nós leremos os versos 15 a 21. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de José do Egito. Essa talvez seja uma das histórias mais conhecidas na Bíblia, e devo confessar para os irmãos que é uma das histórias que nós temos muitas histórias bíblicas, né, que eu gosto muito, mas essa é uma das minhas preferidas, a história de José do Egito e o poder da restauração que Deus tem. Gênesis capítulo 50, de 15 a 21, diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram:
É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Versículo 19. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que criou a família. E o que nós clamamos nessa noite é para que o Senhor fale verdadeiramente aos nossos corações, que a partir da exposição da Tua palavra, dos ensinamentos que o Senhor deixou para nós, possa produzir nas nossas vidas, na vida das famílias da nossa igreja, frutos de arrependimento, de transformação, de restauração. Eu consagro mais uma vez a minha vida no altar do Senhor, que apesar de mim mesmo, apesar dos meus erros, o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Maio é o mês da família. Na nossa igreja, todos os anos, desde que eu me entendo por gente, ou seja, desde que eu nasci, porque eu nasci aqui na igreja, nós comemoramos o mês da família em maio. E nós sabemos que a família é um projeto de Deus. O desejo do Senhor é que tenhamos famílias estruturadas, que amemos uns aos outros, que tenhamos relacionamentos saudáveis. Mas pode ser que aconteça algumas situações na sua casa, na minha casa, que afetam profundamente as nossas relações, afetam as nossas vidas e, às vezes, gerações inteiras são afetadas por causa disso. Pode ser que aconteceu a morte de alguém, um trauma, situações diversas, adversas, complexas, que nós não gostaríamos de passar. E quando nós nos lembramos da história de José, José também, a história da família de Jacó, ela foi marcada, estigmatizada pela mentira, pela inveja. E quando nós relembramos um pouco sobre isso, a gente se lembra que Jacó tinha 12 filhos, mas ele tinha um preferido, que era José. E José começa a ter alguns sonhos da parte de Deus, e fala para os seus irmãos sobre esses sonhos, que os seus irmãos iriam se prostrar diante dele. E por causa disso, movidos por essa inveja, os irmãos então fazem algo terrível contra a vida de José. Eles vendem José como escravo para o Egito. Quando José chega no Egito, ele passa por situações complexas, ele sofre muito. Ele vai para a casa, como servo, para a casa da mulher de Potifar, e lá ele, injustamente, ele acaba sendo levado à prisão, porque a mulher de Potifar diz que ele o assediou, e isso não acontece. Ele é preso, e ele, durante muito tempo, então, fica naquela prisão, e depois nós conhecemos a história, que ele acaba interpretando o sonho do faraó, aquele sonho que dizia que das vacas gordas e vacas magras, e José, então, se torna um grande governador do Egito. Anos mais tarde, os irmãos de José, por causa da fome, chegam ao Egito, e aí no capítulo 45, fala desse encontro de José com seus irmãos. O texto diz que José, quando viu os irmãos, ele chora muito, muito mesmo, ao ponto de todos no palácio ouvirem o choro de José. E ele então se revela a José, depois se revela a Jacó. E o texto que nós lemos aqui, no capítulo 50, nós vemos que Jacó morre.
E o texto diz que os irmãos de José, eles ficam muito nervosos com isso. Eles dizem o seguinte: agora que o nosso pai faleceu, José, ele vai querer se vingar. Ele vai querer fazer alguma coisa contra a gente. Porque nós fizemos muita coisa ruim para ele. Nós o vendemos para o Egito. E ele não se vingou ainda por causa do nosso pai. Agora que o nosso pai faleceu, então agora ele vai se vingar. Mas a resposta de José, no verso 19, é incrível. Diz assim: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José perdoa os seus irmãos e ele percebe que Deus, na sua infinita soberania e graça, transformou todo aquele sofrimento em algo bom. Deus transformou a maldição em bênção. Deus transformou o mal em bem. É isso que ele diz. E a partir então desses versos, e quando nós lemos a história de José, nós podemos pensar um pouquinho sobre esse poder restaurador do Senhor. Nós podemos falar do Deus que restaura lares, que restaura relacionamentos e que faz coisas muito além do que nós esperamos. A primeira coisa que nós podemos ver aqui é que o Deus que restaura lares transforma o mal em bem, como eu disse agora há pouco. José tem a percepção que o Deus que ele servia transformou todo o seu sofrimento em bênção. Ele transformou o mal em algo bom. Como o apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as famílias podem passar por momentos muito ruins, de extrema tristeza, de angústia, de dor. Podem passar pelo luto, por brigas e tantas outras coisas. Mas o Deus da família de José, o Deus que restaura lares, é o Deus que tem poder para transformar todo esse sofrimento que a sua família passou em algo bom. No caso de José, tudo o que havia acontecido fez com que a vida de toda a sua família fosse conservada. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, ou o que está acontecendo, mas nós devemos crer que o Deus que nós servimos, que é o mesmo Deus de José, ele pode transformar a maldição em bênção, como diz o texto de Neemias 13:2. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Como o salmista nos diz, espere com paciência no Senhor, porque Ele virá e transformará, vai restaurar a sua dor, as suas feridas, os seus traumas, e realmente você vai poder dizer: eu provei e vi que o Senhor é bom. A vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Não quer dizer que alguma coisa aconteceu no seu passado e isso vai determinar toda a sua história. O que determina a sua história é a palavra do Senhor. É a ação do Senhor, a intervenção do Senhor na sua vida, na vida da sua família. Por isso, creia no nome de Jesus, que Ele pode restaurar o seu lar e Ele pode transformar o sofrimento em bênção. Ele tem poder para isso. Mas nós podemos observar uma outra coisa a partir dessa palavra que José deu. O Deus que restaura é soberano sobre a história humana. Na resposta que José dá para os seus irmãos, ele deixa claro que os irmãos intentaram contra a vida dele. Era a responsabilidade deles ter vendido José como escravo. Eles que provocaram todo aquele mal, todo aquele sofrimento. Ele deixa claro isso para os irmãos. Ele não tira a responsabilidade dos seus irmãos e ele não culpa o Senhor por isso. Em nenhum momento ele culpa o Senhor por ter permitido isso. Ele entende que isso foi consequência do pecado e do erro dos seus irmãos.
Mas Deus, em sua infinita sabedoria, em sua infinita soberania, intervém na história de José e sua vontade prevalece. Quando nós lemos o texto de Gênesis todo, nós percebemos que José era descendente de Abraão. Em Gênesis 12, Deus dá uma promessa para Abraão. Ele diz a Abraão que ele seria pai de multidões, de uma grande nação. Por mais que os irmãos tinham errado, Deus interveio naquela história e ele fez com que a vontade dele se prevalecesse. Essa é uma convicção que todos nós devemos ter. O homem comete erros, trilhamos caminhos tortuosos, nós pecamos, fazemos escolhas erradas, mas além dessa história, que é a nossa responsabilidade, que os homens estão escrevendo, há uma outra história que está sendo escrita, que é a história da redenção. Por mais que os irmãos de José erraram em vendê-lo, Deus interveio na história para conservar a vida daqueles que eram descendentes de Abraão, porque ele havia prometido para Abraão isso. É a história da redenção que está sendo escrita para que Jesus viesse e salvasse a humanidade. Deus então conserva a vida dos descendentes de Abraão. Um teólogo, um pai da igreja do século V, ele tinha essa concepção, ele se chamava Agostinho. Ele dizia que a história humana ela está sendo conduzida pelo próprio Deus. A história não está solta. Deus tem o controle de todas as coisas. A humanidade pode errar e acertar. Mesmo com os erros, Deus, na sua soberania, conduz e guia essa história. A história tem um começo e um fim. Nós chamamos isso na teologia que a história ela tem um telos, ela é teleológica, ela tem um propósito. Existem portas que Deus abre e que ninguém pode fechar. E existem portas que Deus fecha, que ninguém pode abrir. Por isso que nós confiamos em Deus no meio do caos. Por isso que nós temos a convicção que Deus está controlando todas as coisas, que Ele é soberano sobre todas as coisas, mesmo diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, que mudou tanto a nossa vida. Ele não deixou a história solta. E no momento que essa história às vezes vai para outro caminho, Ele traz de volta. O Deus que restaura, Ele é soberano sobre a história humana. Ele é soberano sobre a sua vida também. E você pode descansar nisso em nome de Jesus. Em terceiro lugar, o Deus que restaura derrama perdão no coração daqueles que o conhecem. No versículo 21, diz: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José perdoa os seus irmãos. E além de perdoar, ele afirma que vai cuidar dos seus irmãos. No versículo 21, que a gente acabou de ler, fala que José consolou os seus irmãos. Eu fiquei imaginando o que aconteceria se José não tivesse feito isso. O que aconteceria se José tentasse, de alguma maneira, se vingar? Essa vingança poderia trazer morte, dor, sofrimento, não só para os seus irmãos, mas para gerações inteiras. A vida daquela família talvez não seria conservada. Mas José só perdoa os seus irmãos porque ele conhece o Deus que ele serve. A explicação que ele dá para os irmãos é: eu não sou Deus, eu não estou no lugar de Deus. E eu sei que mesmo diante desse erro, Deus transformou isso tudo em algo bom. Então, por isso que eu perdoo vocês. Pode ser que na sua família tenha casos de brigas, de situações que não houve perdão. E isso afetou você e às vezes está afetando a sua família inteira por causa disso. Talvez é você que precisa liberar perdão. E a gente não tem força, muitas vezes, para liberar perdão. Existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem força mesmo para liberar perdão.
Mas quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, quando nós começamos a caminhar com Cristo Jesus, Ele nos dá força para que a gente libere o perdão. Essa é a receita para que a gente perdoe alguém. É não olhar para o outro, não olhar para aquilo que ele fez, mas olhar para o alto e perceber que Deus tem um controle da sua vida e que Ele vai restaurar a sua casa e vai transformar a sua vida, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Como eu disse, talvez você tenha uma história parecida como essa. Talvez a sua família precise de restauração nesse momento. Talvez nesse tempo de isolamento, você e seu marido, ou você e sua esposa estão juntos e os erros e os problemas floresceram. Mas em nome de Jesus, creia nesse Deus que restaura, nesse Deus que pode intervir na sua vida, transformar a sua casa. Ele tem poder para transformar e restaurar todas as coisas. O Deus que restaura transforma o mal em bênção. O Deus que restaura é soberano sobre a história humana. E enquanto caminhamos com Ele, que o conhecemos, Ele nos dará força suficiente para perdoar aqueles que nos machucaram e nos ofenderam. Confie no poder restaurador do Senhor. Ele tem poder para restaurar o seu lar. Ele tem poder para restaurar a sua família. Em nome de Jesus. Nós vamos orar pelas famílias nesse momento. Clamar para que o Senhor abençoe cada lar. E que no nome de Jesus, nós possamos ter a convicção de que Deus está acima de todas as coisas, que Ele tem um controle da nossa história e que Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós sonhamos. Vamos orar? Queria convidar todos os irmãos que estão aqui para baixar suas cabeças, fecharem os seus olhos. Antes de nós orarmos, eu queria te dar um tempinho para que você ore ao Senhor nesse momento, clamando ao Senhor pela vida da sua família. Talvez, como eu disse, aconteceram situações na sua vida, na vida da sua família, que você precisa liberar perdão. Esse é o tempo, esse é o momento para que isso aconteça, em nome de Jesus. Não olhe para o mal que fizeram contra você, mas olhe para o Senhor, e Ele te dará forças para que você perdoe e para que comece uma nova história na vida da sua família, na sua vida, em nome de Jesus. Pai Santo, nós queremos te render graças, porque o Senhor é o Deus que transforma algo que é muito ruim em algo bom. O Senhor transforma a maldição em bênção. O Senhor faz coisas que a gente nem imagina. E quando nós olhamos para a história de José, isso nos dá forças, Deus, para que a gente confie plenamente no Senhor. Confie que os nossos relacionamentos serão restaurados. Confie que o ambiente da nossa casa pode ser restaurado, pode ser transformado. E é no nome de Jesus, Deus, que eu clamo pela vida de cada um que está aqui e aqueles que estão nos assistindo, acompanhando esse momento aqui. Deus, que o Senhor vá ao encontro de cada um, trazendo paz, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo alegria, Deus, em nome de Jesus. Nós confiamos no Senhor, por isso que nós nos achegamos diante de Ti. E eu clamo, Deus, para que o Senhor possa fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós sonhamos. Eu clamo para que daqui a um tempo a gente possa ouvir notícias de lares que foram restaurados por causa dessa oração que a gente fez hoje. Glorificado e honrado seja o Teu nome, Jesus. Como é bom Te servir e saber que nós não estamos soltos por aí. O Senhor tem um controle de todas as coisas. E o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Muito obrigada, Deus, porque nós conhecemos ao Senhor e podemos nos relacionar contigo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da
oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio sim, eu creio no poder da oração. Eu vou levar meus problemas a Deus, vou levar meus problemas para Deus. Eu vou levar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio sim, eu creio no poder da oração. Muito podem ser os efeitos a oração de um justo, é o que diz a palavra viva do nosso Deus. Por isso nós seguimos orando uns pelos outros, uns com os outros, através das ligações de vídeo, de áudio, das mensagens do WhatsApp. Nós podemos estar afastados geograficamente, mas somos um. No amor de Cristo Jesus, estamos unidos e vamos vencer esse tempo juntos, em nome de Jesus e para a glória do nosso Deus. Como eu amo o povo valente do Senhor Jesus. Como é bom saber que você da sua casa está junto da gente. Aproveite algumas oportunidades que a PIBA oferece. Se você quiser vir congregar, nós estamos aqui com uma capacidade de até 30 pessoas. Você pode entrar em contato com a secretaria, fazer o seu agendamento e conhecer os critérios necessários para você estar aqui congregando. Nos cultos de quarta, vamos começar também, a partir da próxima semana, os cultos de domingo. Mas já essa semana e a semana passada, começaram os estudos relacionados à família. Tem sido uma bênção e você pode ligar para cá e fazer o seu agendamento, falar, eu quero participar. Os temas de todas as semanas já estão definidos. Você pode ficar procurando saber aí pelo WhatsApp, pela secretaria e estar aqui presente. Na quinta, na sexta noite e no domingo de manhã. Obrigada, Priscila, aqui me ajudando. E sábado tem Geração Timóteo, 19 horas adolescentes, 20 horas jovens. Esse sábado vai ser especial, tá bom? Então venha, você que é adolescente jovem, porque Geração Timóteo não parou e vai continuar aqui presencial também, até 30 pessoas. Então é importante que você faça aí também seu agendamento. Que Deus continue abençoando sua casa, que você continue crendo no poder da oração, buscando
lançar mão desse recurso poderoso que Deus nos deixou, confiando e descansando no Senhor. Que Deus continue derramando suas bênçãos sobre toda a sua casa e que esse mês não seja só lembrado pelo mês do coronavírus, da pandemia, da doença, do isolamento social, mas seja lembrado como um mês de bênçãos. Aproveite o que você pode fazer agora em casa com a sua família e que esse mês seja lembrado pelas coisas boas que vocês fizeram juntos. Em nome de Jesus, nós vamos orar mais uma vez e queremos que você continue desfrutando de tudo que Deus tem para você. Pai, obrigada por esse tempo aqui. Nós estamos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor falou ao nosso coração, pela esperança renovada, pela fé fortalecida, e que o Senhor tenha toda a liberdade para transformar nossa casa, começar em cada um de nós. Que o Senhor venha fazer com que todo o bom propósito do Senhor se cumpra. Que essa noite seja uma noite de bênção para todo o povo do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Bom, né? Deu para matar um pouquinho a saudade. Rodrigo, Richard, Deus abençoe. Obrigada, irmãos. Valdeci, Deus abençoe. Hoje, gente, eu queria propor uma salva de palmas para o pessoal do equipamento. Ó. Deus abençoe vocês, viu? Obrigada. Um beijo na nossa vida. Beijo, família. Com Deus também. Como é que está aquele rapaz? Está correndo? A missão é que